A gente vai conversar agora com brasileiros que conseguiram deixar a Ucrânia. Ontem a gente mostrou aqui ao vivo o avião KC-390 da Força Aérea Brasileira pousando em Brasília. A gente vai conversar com a Tamani Cunha, ela é jornalista. Voltou ontem para o Brasil junto com o marido, o economista André Cunha. Eles estavam nesse avião. Muito bem-vindos ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por receber a gente. Qual foi o momento crítico de maior medo de vocês lá na Ucrânia, a travessia para a Polônia? Como foi isso? Bom, primeiro, tudo que a gente passou foi muito inesperado. Acho que ninguém na Ucrânia estava esperando que fosse nessa magnitude a invasão. A gente tinha acabado de chegar na Ucrânia a trabalho. Toda a nossa empresa estava todo mundo tranquilo. Até no dia que começou o bombardeio, as pessoas estavam tranquilas na rua, ninguém acreditava que Lviv, era a cidade onde a gente estava, iria ser atacada nessa magnitude. E aí no primeiro dia foi um momento muito de incerteza, não sabia o que ia fazer, a gente tinha acabado de chegar no país. E por decisão mais da nossa empresa, a gente saiu meio às pressas, assim que o governo brasileiro anunciou que a melhor decisão naquele momento para os brasileiros na Ucrânia era sair, a gente arrumou nossas malas, saímos, fomos embora. E aí foi uma longa jornada, foram 5 horas à noite no frio, de caminhada, uns 10 quilômetros no total, e 2 dias de pé, sem comida, sem um lugar para sentar, sem um banheiro, sem água. A gente, inclusive, perdemos a nossa mochila de água no meio do caminho, no meio da confusão. E foram momentos de terror, de pavor, e a gente fica pensando, se a gente, eu e ela, sozinho, um casal jovem, passou por tanto sofrimento, e a gente fica imaginando as pessoas que levaram animais, crianças, idosos, atravessando naquela fronteira tão apertada e tão caótica que estava. Então a gente ficou muito sensibilizado com quem teve famílias divididas daquele lado. Com certeza. Boa tarde para você, para a Tamani também. Imagino como foi difícil, né, essa passagem aí que vocês tiveram que fazer da Ucrânia para a Polônia. 2 dias aí sem água, sem comida, andando, caminhando, muito difícil mesmo. Tamani, conta um pouquinho para a gente da sua experiência, então, também dessa situação que vocês viveram lá. O que você teve, o que você pensou, qual foi a impressão que você teve, como foi essa volta, né, ao Brasil, essa viagem? Então, para mim foram momentos assim de terror mesmo, igual ele falou. Eu, particularmente, nunca estive na Ucrânia antes, ele já tinha ido, então ele conhecia um pouco melhor. Agora, eu chegar lá e já começar esse conflito foi muito difícil para mim, né? Mas nós atravessamos, né? A gente tinha esperança de que ia conseguir, mas ao mesmo tempo a gente não sabia, né, o que estava esperando a gente. Em todo momento a gente pensava, agora a gente chegou na fronteira, mas era apenas mais uma fila de pessoas, a gente não sabia quanto tempo ia levar, e tinham várias passagens, não era só uma única fronteira, era um portão e depois mais uma passagem, e para todas essas passagens tinham filas e filas enormes. A gente tentava mandar mensagem para nossa família, falando, não, agora a gente chegou na fronteira, agora a gente está quase lá, mas a gente nunca sabia o que estava esperando a gente, né? Parecia que a gente nunca estava lá, a gente nunca estava chegando, então foi muito difícil, mas graças a Deus a gente passou. Hoje a gente olha para trás e parece que ficou tudo para trás, agora a gente cresceu, a gente olha para tudo isso com outro olhar. Antes era só terror, agora a gente olha como um crescimento mesmo para a nossa vida toda. E quando a gente chegou no Brasil foi incrível, assim, ver nossa família, porque tudo que eu pensava era que eu queria voltar logo para casa quando eu estava lá, né? Então, assim, chegar aqui e ver eles é uma sensação inexplicável. A gente tem mostrado aqui algumas imagens que são de partir o coração de crianças atravessando a fronteira sozinho. Antes de fazer a pergunta, de completar, o presidente da Ucrânia está falando, a gente vai acompanhar. Peço licença a vocês. Com essa maldade que tem acontecido com o nosso país, 1,5 milhão de cidadãos ucranianos tiveram de sair e eles foram aceitos em famílias, num espírito de irmandade, de bondade.
E as pessoas não estão pedindo nada em troca, eles estão fazendo isso com o coração, com família. Por isso, eu apelo a vocês, ao meu amigo Andrzej. Eu posso dizer que nós já estamos unidos. Nós estamos unidos, como João Paulo II disse, que juntos nós iremos lutar pela liberdade e criar a liberdade. Estou convencido que nós iremos defender a liberdade juntos. E eu estou grato por sua ajuda, a ajuda que vocês já proporcionaram. Ajuda do Estado, ajuda das pessoas, todos os esforços feitos até agora para proteger a Ucrânia, o espaço aéreo da Ucrânia. Acredito que nós conseguiremos atingir algo importante. Se Deus permitir, se ganharmos essa guerra, nós iremos compartilhar com vocês a nossa vitória. Nossos irmãos e irmãs. É a nossa grandeza, mas também a sua grandeza. É uma batalha pela nossa liberdade e também pela sua liberdade. É uma história conjunta de grandes nações. Senhor, deixe-nos vencer. Aí o presidente da Ucrânia aplaudido de pé. Vamos confirmar que parlamento é esse. Parece ser um parlamento para que a gente possa ver para qual foi o destino dessa fala do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As informações estão chegando, mas um apelo claro em que Zelensky volta a pedir ajuda e mais contribuição e que pede ajuda a Deus para que a Ucrânia saia dessa guerra vitoriosa diante do sofrimento que ele detalhou ali dos ucranianos que seguem na tentativa de sair das tropas russas, do alcance das tropas russas, no momento em que há pouco ele disse ter conversado também com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e mais uma cena que se repete ao ser aplaudido de pé por várias autoridades, como vimos em outros parlamentos. Então é o parlamento polonês que aplaudiu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a gente viu as imagens aí. A Polônia que tem sido um país muito aliado da Ucrânia ao receber os refugiados, né? E não à toa, A maior parte dos refugiados foi para a Ucrânia, está indo, né? A gente vai retomar, então, contato com a Tamani, com o André Cunha, brasileiros que deixaram a Ucrânia, chegaram ontem no avião da Força Aérea Brasileira. Tamani, então você estava falando, né, da dificuldade, da alegria de chegar em casa e de toda a angústia que vocês passaram, né? Vocês não conseguiram sair de onde vocês estavam em Lviv, é isso? Só confirma depois para mim. E aí vocês não conseguiram ir de carro, vocês tiveram que ir a pé. E quantos quilômetros tinha de distância? Como é que foi encontrar com outras pessoas no meio do caminho? Conta um pouquinho pra gente. A gente estava em Lviv, né, e a nossa chefe, ela recomendou que a gente fosse com ela para uma vila pequena que fica entre Lviv e a fronteira da Polônia, fica bem perto da fronteira. E aí, no meio da noite, eles falaram que iam levar a gente para lá, que era melhor levar a gente para lá logo. A gente chegou às 10 horas, mais ou menos, da noite, lá na estrada para a fronteira, e a fila de carros era interminável, eu nem sei quantos carros mais ou menos tinha lá. Segundo a imprensa local, era em torno de 400 carros enfileirados, parados, daquele ponto que a gente estava até a fronteira. Mas não andavam, né? Eles simplesmente estavam totalmente parados. E aí a nossa chefe, ela disse que não podia cruzar a fronteira com a gente, então ela deixou a gente lá. Pediu carona para uma van que tinha lá, a gente conseguiu carona por um tempo, mas logo o motorista ele descobriu que os homens ucranianos não podiam atravessar, né? Então ele pediu para a gente sair do carro e aí a gente começou a nossa jornada de mais ou menos 10 quilômetros caminhando à noite até a primeira fila da fronteira, né? E foram 5 horas de caminhada, mais ou menos, um frio de, imagino, 0 graus ou menos até.
não sabemos, porque o nosso sinal não estava muito bom de internet. E foi isso, né? Foi isso, é o começo de tudo. Realmente, só ouvindo de quem estava lá a experiência para a gente ter uma noção mais clara de como é difícil, né? Imagina idoso, pessoas que estão acamadas ou com criança, né? sozinha, como a gente tem mostrado aqui no Live CNN. André, Tamani, muito obrigado por conversarem com a gente aqui no Live CNN. Bom recomeço de vida para vocês. Muito obrigado. Slava Ukraini. Obrigada, gente.